vamos lá. Bastante gente, mais que um, veio me pedir sobre esse exercício, que é o exercício 2 da lista de revisão sobre potencial elétrico. Então, o enunciado é o seguinte, uma carga Q1 é igual a 1,15 vezes 10 a menos 6 coulomb, está na origem. Tem uma outra carga de valor Q2, com menos 1,54 vezes 10 a menos 6 coulomb, está na posição x igual a 2 metros. Para quais valores finitos o campo x... para quais valores finitos de x o campo elétrico é zero? Dê sua resposta em metros. Ok. Então vamos lá. Vamos primeiro imaginar o sistema, ok, gente? Então, o que ele está desenhando aqui? Tem uma esferinha que está, então, com a carga positiva, Q1, e tem outra esferinha, então estão as duas sobre uma superfície. Opa, um pouquinho torto, então vou deixar essa parte torta para lá. Bastante gente saindo agora. Acho que tem gente que até não era da turma aqui que eu identifiquei o nome. Bom, vamos lá. Então aqui temos essas duas cargas, essa está na origem, x igual a 0, e essa aqui, x igual a 2 metros, ok? Então, o que temos aqui? Ele quer saber em quais pontos o campo elétrico é zero. Então essa questão me trouxe bastante estranheza, na verdade. Por quê? É uma questão que está no capítulo de campo elétrico, de potencial elétrico, desculpa, mas ela pergunta só o valor do campo. E no fim, o jeito que você resolve ela não precisa do potencial elétrico. Então é bastante estranho essa questão estar assim, dessa maneira que ela está. E eu fui procurar no livro, eu achei então no Server uma questão bastante semelhante, só que além de pedir o campo elétrico, ela pede o potencial elétrico na mesma questão, que aí faz sentido para esse capítulo do livro. E essa questão eu resolvi de diferentes maneiras, e no fim das contas eu não consegui chegar no resultado que é dado no enunciado. Okay? Até pedi para minha esposa, que é física, também resolver, ela também chegou num resultado diferente. Eu achei que eu estava ficando louco já por causa dessas provas. Mas não, eu acho que essa questão então ela está realmente errada no enunciado dela. Então, mas eu vou resolver e mostrar como faz. E aí vocês vejam se estão fazendo algo do mesmo tipo, para vocês saberem se pelo menos estão errando ou acertando, né? Então vamos lá. Deixa eu colocar minhas anotações aqui. Perfeito. Então a gente tem uma carga Q1 que é igual a 1,15 vezes 10 na menos 6 coulomb, e uma carga Q2 que é igual a menos 1,54 vezes 10 na menos 6 coulomb. Essa carga está num x igual a 0 e essa carga está num x igual a 2. Deixa eu deixar o chat aberto aqui para eu ver se vocês perguntaram. E ele quer saber quando o campo elétrico é igual a 0. Qual é o campo elétrico? Então, o campo elétrico, como a gente viu na semana anterior, não nessa, por partículas pontuais, ele vai ser dado pela somatória da contribuição de todas as partículas, ok? Então, RI é QI dividido por RI ao quadrado. O campo elétrico é sempre dividido por R quadrado, ok? Quando a gente está falando de partículas pontuais. Então, basicamente, eu somar para essas duas partículas que eu tenho. O Q1 dividido por R1 ao quadrado, mais o Q2 dividido por R2 ao quadrado. Tem duas partículas, então o I igual a 2, soma 2. Ótimo. Então, isso aqui igual a 0, ok? Então, o que nos sobra aqui? O KE eu posso já dividir por KE dos dois lados e ficar sem ele, sem a constante Coulomb.
Então, Q1 dividido por R1 ao quadrado mais Q2 dividido por R2 ao quadrado igual a zero. Agora é álgebra, ok? Então, vamos descobrir quem é R1 e quem é R2, ok? R1, então, a gente sabe que a distância... Agora eu vou ter que desenhar. Deixa eu apagar aqui e desenhar. Senão vai ser ruim. Então vamos fazer aqui. Aqui está nosso plano, aqui está nossa partícula 1, aqui está nossa partícula 2. Então essa aqui é 1, essa aqui é 2. Essa está em x igual a 0. Epa, ficou muito ruim. Essa está em x igual a 0 e essa está em x igual a 2. Então eu quero saber para um ponto x arbitrário, por exemplo, esse ponto x aqui. Qual que é a distância, então, da partícula 1 até esse ponto x? Vai ser o próprio x, ok? Porque ela está basicamente a uma distância x, que ela está na origem. Então, basicamente, R1, deixa eu escrever aqui, R1, isso aqui é igual ao módulo do x menos o ponto que está a partícula, que é 0. E o R2 é a mesma coisa. Então, qual vai ser a distância do ponto x até a partícula 2? Nesse caso, vai ser x menos 2. Só que eu não tenho distância negativa. Então, por isso que eu pego esse módulo, ok, gente? Então, isso vai ser x menos 2. Por exemplo, se o x estivesse em 1, 1 menos 2 é menos 1. O módulo é 1. Então, a distância é 1. Se o x estivesse em 3, 3 menos 2 é 1, que é a distância. Okay? Então, se eu sei que aqui é a metade, aqui é 1, e aqui é 3, eu sei que a distância aqui é 1. Então, digamos, como testar o que você está propondo para a distância, você pega alguns pontos, como esses aqui. Então, você sabe que essa distância é 1, essa distância é 1, aí você aplica nessa fórmula que você colocou, e aí dá a distância entre o ponto arbitrário x e cada uma das partículas. Caterina, professor, quando eu li enunciado finitos de x, eu supus que fosse depois de 2. Não dá para supor isso? Não. Quando você fala em valores finitos, você está só falando que eles não são infinitos. Porque, obviamente, o potencial vai ser 0 quando você for para o infinito, ok? Essa é a ideia. O que se divide por um R muito grande vai para 0. Valores finitos é só para vocês não disserem que chegar e dizer, tá, E igual a 0 para R tendendo a infinito. Que é uma resposta válida, ele é 0 no infinito. Mas a ideia é que vocês calculem para pontos... Ah, se bugou, não acredito. Tomara que eu não perca a anotação aqui. Equipe. Ok, deixa eu voltar. Tô achando que eu vou ter que trocar de software. Ok, mas é bom que ele já apagou o raciocínio do infinito que eu tinha falado. Então aqui, distância 1, e aqui a distância 1. Então x menos 2, x menos 0. Então a gente acaba com o R1 sendo o módulo de x e o R2 sendo o módulo de x menos 2, ok? Então, cuidado, Caterina e demais colegas, é claro. Falou que é valores finitos, significa que você não pode assumir o infinito como sendo a resposta. Então, como a gente tem R1 ao quadrado, então deixa eu botar um R1 ao quadrado, isso vai ser igual a x ao quadrado, ok? É o módulo de x ao quadrado, mas quando a gente eleva ao quadrado, sempre vai ser positivo o valor, ok? Não interessa se é negativo ou positivo o número que você está elevando ao quadrado. Então, não tem mais a necessidade de a gente colocar esse módulo aqui. E o R2 ao quadrado, ele vai ser igual a x menos 2 ao quadrado também. Então, o ponto é que a gente coloca o módulo porque a distância não pode ser negativa. Ok, gente? Então, elevando ao quadrado, a gente pode substituir só o x ou x menos 2 ao quadrado. E é o que a gente faz aqui. Então, a gente fica com Q1 dividido por x ao quadrado mais
Eu já vou passar o Q2 para o outro lado, que já facilita um pouco. Então, menos Q2 dividido por x menos 2 ao quadrado. Agora eu tenho que ir isolando essa equação de uma maneira que eu fique só com o x. Eu vou cair numa Bhaskara aqui, porque eu tenho um quadrado, ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é produto cruzado. Q1 vezes esse x menos 2. Olha, mais gente pedindo para entrar aqui. Essa é a última aula. Vamos parar. Q1 x menos 2 ao quadrado. Isso aqui menos Q2x ao quadrado. Ok, aqui tomei um cuidado, ok? É importante, porque eu passei esse Q2 dividido por R2 ao quadrado, que eu substituí já pelo x menos 2 ao quadrado, para o lado da direita da equação. Teoricamente, a gente escreve com sinal aqui. De propósito que eu escrevi esse sinal aqui em cima junto com Q2, para evitar confusão. Porque se eu coloco o sinal menos na frente da equação, faço o produto cruzado aqui, coloco menos e coloco menos para os dois, na verdade eu estou invertendo o sinal. Então, quando você tem um negativo na frente da fração, carrega ele para cima da equação. Você vai fazer produto cruzado, que só um dos dois termos você multiplica pelo sinal negativo, ok? Porque senão, na verdade, o que eu ia estar fazendo era menos com menos, que ia ser mais. E aí eu estaria errando o sinal. E o exercício seria errado. Então a gente faz apenas o termo com menos Q2, que tem esse sinal negativo, esse de baixo, que é com sinal positivo. Okay? E menos com mais é menos. Menos com menos seria mais. Ok. Agora então a gente começa a... Por exemplo, vamos abrir esse produto aqui. A gente fica com Q1x ao quadrado menos 2Q1x mais 4Q1. Passo já esse cara para a direita, que vai ficar mais Q2x ao quadrado igual a zero. Então já temos a nossa cara da nossa Bhaskara aqui. Então vai ficar Q1 mais Q2 vezes x ao quadrado menos 2Q1x mais 4Q1 igual a zero. Então essa Bhaskara que tem que ser resolvida. Então até esse ponto vale para qualquer exercício, okay? Qualquer número aleatório que caiu para vocês. Aí agora tem que começar a substituir as cargas para montar a Bhaskara. Então vou substituir essas cargas aqui que foram dadas neste exercício em específico, que foi de alguém que me pediu a dúvida, aqui nesses valores de Q1 e Q2, e eu vou ficar com a seguinte equação de segundo grau, a qual eu aplico Bhaskara. Então, mais 4,6, isso igual a zero. Ok? Aqui eu aplico Bhaskara. Opa, Lucas perguntou, não é x ao quadrado menos 4x mais 4? Por que 4x? Não, acho que não. Porque aqui é menos 2ab vezes 2... eu não consigo entender dessa maneira, mas o que eu fiz aqui, ó, porque esse x menos 2 ao quadrado, isso aqui é igual a x ao quadrado, menos 2... sim. Agora eu entendi. Menos 2 vezes a vezes b, ok? Menos 4. Ótimo. Menos 4Q1, ok. Então aqui fica 4,6 também. Perfeito. Eu acho que eu estava errando isso o tempo inteiro. Olha só, errei várias vezes. Uma Bhaskara. Então vamos fazer aqui agora. O resultado que eu tinha, eu usei esse 2,3, então obviamente vai dar errado. Então o que a gente tem? Menos b, então vai dar 4,6, mais ou menos a raiz quadrada de 4,6 ao quadrado, menos 4, menos 0,39a, né? Vezes o c, que é 4,6. Isso então dividido por
2 vezes o A, e 2 vezes 0, menos 0,39. Então fica 4,6, mais ou menos aqui, a calculadora. Então é 4,6 ao quadrado, menos 4 vezes menos 0,36 vezes 4,6. Ficamos com positivo 27,7784. Ok? Vamos carregar todos os decimais, arredondamos só no final. Deixa eu colocar o x igual, vai. Isso aqui dividido por menos 0,78. Perfeito. Então aqui 4,6 mais ou menos a raiz quadrada de 27 ponto tanto dá 5,27 menos 0,78. Essa vírgula ficou estranha pra caramba. Então agora a gente vai para x1 e x2. x1 vai dar igual a 4,6 mais 5,27 dividido por menos 0,78. Então isso aqui é igual a menos 12,65. E o x2 fica igual, então, a 4,6 menos 5,27 dividido por menos 0,78. Que vai dar igual, então, a 0,85 positivo. Se eu não errei nada, temos essas respostas, então. Agora, então, eu acho que esse aqui é um valor que está no enunciado. 2,72, ok. Então, deu certo, ok. Eu estava errado. Dentro da raiz não é menos 0,39. Deixa eu ver aqui. 39, é. Então por isso que eu... Então, tudo bem, mas eu errei um pouquinho aqui, eu achei 12,65 e o resultado é 12,72 por conta desse 39, 36 que eu botei em vez de 39. Ok. Então, tá certo. Então, olha só, eu errei, minha esposa errou mais que uma vez, fiz de jeito diferente. Todas as vezes eu caí nessa báscara e todas as vezes eu esqueci de multiplicar pelo 2, hein? Acontece, gente. Mas, bom, tá resolvido agora e então o gabarito tá certo. O que vocês têm que se atentar, na verdade, o que é o truque. Obrigado eu por ter avisado, Lucas. Realmente, senão eu ia errar mais uma vez aqui na frente de vocês. Mas o truque desse exercício é isso aqui, ok, gente? Ele é um exercício fácil. Né? Ih, caramba, essa seta aqui não deu certo. Então, esse é um exercício fácil, só que você tem que saber fazer essa modelagem, esse raciocínio, ok? Como é que eu acho a distância da partícula 1 e da partícula 2 só em função desse x? Então é isso que vocês têm que pensar. Como é que eu escrevo isso? Sendo que uma está em 0 e outra está em 2. Mas basicamente é pegar o módulo da diferença entre o ponto que você está querendo observar e a posição da partícula. Caterina, professor, nesse caso o campo elétrico é 0. Se fosse o potencial igual a 0, valeria a mesma ideia? Sim, o próximo exercício é o potencial. Eu vou fazer agora, então. Por que a solução entre 0 e 2 não foi considerada? Eu não sei, Lucas. Nesse caso, como você cai numa equação de segundo grau, vai dar sempre 2 valores. Eles optaram 1. Ok. Vai ver, a ideia é essa. Eles queriam só o negativo, mas não explicitou aqui no enunciado. Mas por que não foi? Bom, mas se você chegou em um dos dois seus resultados e tem nas alternativas, você vai lá e coloca ele, ok? Então, sem muita dúvida. Esse também é válido, sim. Também vai ser 0 o campo elétrico nesse ponto. Mas não está nas alternativas. Então, não se preocupa com ele. Segue em frente. Juliana, professor, o ponto X deve se escolher necessariamente entre as cargas?
Não, eu não escolhi entre as cargas. Inclusive eu coloquei esse aqui, ó, que seria na posição 3, por exemplo, ponto X, que também teria distância 1. Na verdade, o valor que foi achado no enunciado, ele é bem para lá, né, que é menos 12. E o outro é 0,85, que é mais ou menos, digamos, onde está esse meu X aqui que eu desenhei por coincidência, que a gente fez por acaso. Então, não precisa ser só entre os dois. Nesse caso, tem um que vai ser entre os dois, que é 0, que é esse 0,89, e o outro que é menos 12 alguma coisa. E, obviamente, mais ou menos infinito também. Só que, no caso, é solução trivial, a gente chama. Dizer que é tudo zero ou dizer que é tudo infinito. Então, não é um problema desafiador, né? Ok. Então, acho que as dúvidas estão sanadas. E vamos agora para o exercício 3, exercício de revisão, que é basicamente a continuação desse outro. Só que aqui ele põe novas cargas e ele pede para você achar pontos no valor no intervalo só entre 0, x e 2. Então tem uma carga 1, uma carga 2, carga 1 positiva, carga 1 negativa, e a posição x igual a 2. Então é a mesma coisa, exatamente o mesmo enunciado. Então, a gente tem uma carga positiva, a gente tem uma carga negativa, tem aqui a nossa superfície, ou não, tanto faz, eu estou colocando a superfície aqui, mas na verdade não precisa. Pode ser uma carga flutuando no espaço. Então, e aqui essa está em x igual a 0, ok? X igual a 0, e essa está em x igual a 2. Ele quer saber agora, para esse intervalo entre 0 e 2, onde o potencial elétrico é 0. Aqui ele especifica. Eu devia ter feito isso no outro enunciado também, para que valores menor que 0, o campo elétrico é 0. Aqui ele já foi mais esperto e pediu. Mas não à toa, porque também tem uma parte do exercício que se isso não for pedido, vai ficar bastante confusa. Ok? Então vamos fazer. Então, qual que é o valor do potencial elétrico para um conjunto de partículas? Isso é o somatório em I de QI dividido por RI. Que agora não é ao quadrado, é o potencial. Então ele está com potência 1 aqui. Então, constante de Coulomb vezes a nossa carga 1 dividido pelo R1 mais a carga 2 dividido pelo R2. Mesma coisa de antes, ele quer saber quando isso é igual a 0. E lembrando que o que a gente já definiu no exercício anterior. Então o R1 é igual ao módulo de x. E o R2 é igual a x módulo de x menos 2. Mesma coisa de antes, ok? Então, mesmo raciocínio. Vai lá, testa, vê entre os pontos, fora, maior que o x igual a 2, menor que 0. Você pode testar e ver se essa expressão que você pensou funciona. Mas, basicamente, a distância entre dois pontos é um ponto menos, é coordenada um ponto menos a outra. É isso que eu estou fazendo, não é nenhuma mágica, não estou inventando uma fórmula na minha cabeça. É simplesmente a definição de distância. E tem que pegar um módulo porque a distância não pode ser negativa. Então, isso é igual a 0, então já substituo esse R1 e esse R2 que eu defini aqui, deixo igual a 0. Então, Q1 dividido por módulo de x. Aqui eu não tenho o quadrado, como eu tenho no caso do potencial elétrico. Então eu vou carregar um módulo. Isso é importante. Então, isso eu já vou passando então esse Q2 para o outro lado, também deixando o sinal só no numerador, para evitar problemas, erros quando a gente fizer o produto cruzado. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Agora a gente fica com Q1, x menos 2. Isso aqui é igual a menos Q2, módulo de x. Então agora eu passo, digamos, só o que tem x para a esquerda. Então eu fico com x menos 2 dividido por módulo de x. Isso igual, então, a menos Q2 dividido por Q1. Chegamos agora num ponto que importa o intervalo qual a gente está trabalhando, ok? Por quê? Porque, se vocês lembrarem a função módulo,
tentar fazer uma linha menos torta. Então aqui a gente tem, vamos lembrar o que é o módulo de x. O módulo de x, bom, se é maior que zero, aqui tem o meu zero, ela é isso aqui, linear em x. E se é menor que zero, ela é isso aqui. Porque quando é menor que zero, a gente passa a ter uma curva que é menos x. E aqui ela é x. Então, basicamente, essa função sempre tem que ser positiva. Quando eu tenho, então, esse meu módulo de x menos 2, aí o que isso quer dizer? Que eu estou deslocando esse ponto, então, para cá. 2, eu vou ter x, e aqui eu vou ter menos... Aqui eu tenho x menos 2, e aqui eu tenho menos... Desculpa. Menos x menos 2, ok? Entre parênteses. Que aqui o valor vai dar negativo. Se for 1, por exemplo, x, né, daria menos 1, mas eu tenho que ser sempre positivo. Então, basicamente, eu só desloquei quando eu fiz esse menos 2 aqui. Então, para essa função aqui, então, se eu fosse analisar todos os pontos em que o potencial pode ser zero, aí eu ia ter que analisar para esse intervalo aqui, onde x é maior que 2, para este intervalo aqui, onde x0, x2, x está entre 0 e 2, e também para o intervalo qual x menor que 0. Porque aqui eu substituo por menos x só quando x é menor que 0. Aqui eu substituo por menos só quando é menor que 2. E maior que 2 todo mundo continua como está. Então seria um problema que eu resolveria em 3 intervalos diferentes, mas o enunciado nos pede para 0, x, 2. Então, um intervalo entre 0 e 2 para o x. O que isso acontece nesse intervalo entre 0 e 2? Esse cara aqui fica como sendo menos x menos 2, e esse cara aqui fica sendo como x, que está maior que 0. E isso igual a menos Q2 dividido por Q1. Então agora a gente pode trabalhar com esses termos algebricamente. A gente fica então com menos x mais 2 dividido por x igual a menos Q2 dividido por Q1. Isso aqui, então, a gente pode dizer que é menos 1 mais 2 dividido por x igual a menos Q2 sobre Q1. Então, posso inverter os sinais já para facilitar um pouco. Eu fico com 1 menos 2 dividido por x igual a Q2 dividido por Q1. Continuando essa manipulação algébrica aqui, que eu vou ter o meu menos 2 dividido por x é igual a Q2 dividido por Q1 menos 1, que eu passei aquele mais 1 que estava aqui para cá. Ok, agora é pura álgebra, ok, gente? Aí todo o raciocínio do problema já está resolvido. A gente vai acabar com Q1. Opa, deixa eu fazer de uma maneira menos Q2 menos Q1, tudo dividido por Q1. Então só juntei as frações. Agora eu posso inverter o sinal. Bom, eu vou isolar o x direto aqui, porque eu acho que são passos meio diretos agora. 2Q1 dividido por Q1 menos Q2. Então essa é a fórmula que dá o resultado desse exercício para qualquer combinação de cargas aí que for dada no enunciado. Para as cargas que foram dadas nesse enunciado específico aqui, que foi Q1 igual a 1,42 vezes 10 a menos 6 Coulomb, e Q2 igual a menos 1,63 vezes 10 a menos 6 Coulomb, a gente vai ter então que o x é igual a 0,93. Então, nesse ponto, o potencial é zero. Então, se o
potencial é zero num ponto, não quer dizer que o campo elétrico é zero, ok, gente? Porque aí tem a definição do potencial, que ele é menos o gradiente do campo elétrico. Então, por exemplo, se eu tivesse um potencial zero aqui nesse ponto, mas a derivada dele, isso quer dizer que a derivada do campo elétrico é zero, mas não que o campo elétrico é zero. Por exemplo, se eu tenho um campo elétrico que varia com a função, com a posição dessa maneira, nesse ponto a derivada dele é zero, mas ele não é zero. Então tem que fazer separadamente, né? O que é campo zero, o que é potencial zero. Então, dessa maneira aqui que vocês determinam onde o potencial é zero para esse intervalo em especial, ok? E como eu lembrei, então, vocês têm que lidar com módulos, vocês têm que ficar levando em conta qual intervalo tem que substituir pelo negativo da função. Então, o módulo é basicamente isso. Quando a função for ficar negativa, você substitui a função pelo negativo dela. E aí você tem que trabalhar com sempre a solução em intervalos, ok? Ótimo. Então, esse exercício é isso. Se tiverem mais dúvidas, perguntem. Senão eu já vou indo para o próximo. Perfeito. Vamos para o próximo. Esse é outro problema que tem uma pegadinha aqui nele. E outra que não tem figura, que deixa bastante chato de visualizar. Então vamos lá. Duas esferas isolantes têm raios de 0,3 centímetros e 0,5 centímetros. Massas de 0,1 kg e 0,7 kg. E cargas uniformemente distribuídas de Q1 igual a menos 1,73 vezes 10 a menos 6 coulomb e Q2 igual a 3,21 vezes 10 a menos 6 coulomb, respectivamente. Botou vírgula. Elas são liberadas do repouso quando seus centros estão separados por 1 metro. Considerando que a distribuição de carga das esferas permanecem inalteradas, com que rapidez a esfera de 0,1 kg estará se movendo quando as duas colidem? Use constante Coulomb K igual a 9 vezes 10 a 9 newton vezes metro quadrado vezes por campo quadrado e a resposta em metros por segundo. Bom, vamos lá. É bem ambíguo sem a figura, ok? Ele diz que a distância é 1 metro. E ele não fala onde estão essas esferas, nem nada. A primeira imagem que eu tive quando eu pensei nesse problema, eu imaginei isso aqui. Elas iam estar caindo, mas não é. No fim das contas, é uma questão que não está fechada. Ele tinha que ter dito, elas estão sobre uma superfície horizontal, sem atrito, porque é isso que ele quer, no fim das contas, que resolva, que isso esteja assim. Então, uma esfera aqui, a outra esfera aqui. Eu sei que é isso porque eu resolvi assim e deu certo, né? Mas você não sabe qual resposta você tem que chegar, é um pouco difícil. Então aqui a gente tem a partícula 1, aqui a gente tem a partícula 2, ele diz que elas estão separadas por 1 metro, inicialmente. E eu achei essa questão no livro também, ela está escrita sem figura também. Então alguém copiou do livro e não lembrou de dizer que ela estava sobre uma superfície horizontal, sem atrito, ou seja, em cima de uma mesa muito lisa. Então, basicamente, é a partir daqui que a gente começa a resolver. Então, é um problema que não dá todos os parâmetros necessários, mas tudo bem, vamos fazer a lista, né? Se fosse prova, vocês podiam pedir revisão ou até anulação da questão. Mas vamos resolver ele como o problema foi imaginado, ok, gente? Essa parte de modelagem, ela é complicada mesmo, gente. Modelagem é o quê? Você lê o enunciado e entender o que é o problema. E desenhá-lo. Eu gosto de desenhar, eu acho que é importante que vocês façam isso também, para poder entender. E não sair resolvendo e, por exemplo, imaginar uma situação diferente e, no fim... Às vezes você está desenhando e você já vê que não faz sentido. Eu, por exemplo, comecei a desenhar uma esfera em cima da outra, como se elas estivessem caindo, ou uma do lado da outra, como se elas estivessem caindo, mas não fazia muito sentido. Então, na verdade, até caindo é capaz de dar a mesma resposta, mas, assim, modelagem tem até um estudo que foi publicado há alguns anos, eu não lembro quantos, que foi feito em estudante de física, como cobaia, no início e no final do curso. Eles fizeram ressonância nuclear magnética dos cérebros dos estudantes
e notaram que há uma significativa mudança, né, na região do cérebro, a qual é responsável por isso, por você fazer essa abstração, essa modelagem. E isso é uma habilidade bastante importante vocês adquirirem, que não é algo da noite para o dia. Então isso é durante a graduação que vocês vão, quanto mais problemas vocês ficarem imaginando, pensando, desenhando, mais vocês vão tendo essa, desenvolvendo essa capacidade, ok? Que realmente altera profundamente o nosso modo de pensar. E isso ajuda em várias situações, não só resolver um exercício físico, que você parar e ter uma abstração da situação, imaginar, desenhar, isso é uma habilidade bastante interessante. Por exemplo, todo mundo que vai para engenharia tem que ter uma abstração rápida dos problemas, e esse exercício que parece bobo aqui de desenhar umas esferinhas, um plano, imaginar como é que a situação pode ser viável, na verdade, se você fizer ela ou coisas semelhantes, muitas vezes vai ter desenvolvendo a habilidade a nível cerebral mesmo. Ok, então o que temos? Temos duas esferas, R1 igual a 0,3 centímetros. Já é uma pegadinha colocar em centímetros aqui, não em metros. Tem que lembrar de converter unidade. A massa 1 é igual a 0,1 quilogramas. A massa 2 é igual a 0,7 quilogramas. A carga Q1 e a carga Q2, sendo a carga Q1 menos 1,73 vezes 10 na menos 6 Coulomb, e a carga Q2 é igual a 3,21 vezes 10 na menos 6 Coulomb. O que vai acontecer com o nosso sistema? Vamos desenhar ele aqui no canto. A gente tem essa bolinha em cima de uma superfície. Então, uma tem carga negativa e a outra tem carga positiva. Ou seja, vai ocorrer uma atração entre elas. Elas vão se aproximar. E o que acontece até o momento da colisão? Então, no momento elas vão se colidirem. Okay? Então, aqui, as duas colididas. Então, é isso que vai acontecer. E aí elas colidem. Você poderia estudar a colisão depois, se elas vão ricochetear, o que vai acontecer, mas não é interesse. Nossa situação final aqui é a colisão, que é o que ele pede no exercício. Então, o que a gente pode fazer para a gente descobrir qual velocidade que estava essa carga 1, a partícula 1, no momento da colisão? Então a gente tem que voltar lá para fenômenos mecânicos. Como é que a gente estuda a colisão? Conservação de momento e conservação de energia. Então, o momento inicial é igual ao momento final. As duas partículas partem do repouso, então o momento inicial é igual a zero. E o momento final é a massa da partícula 1 vezes a velocidade da partícula 1. Mais, então, a massa da partícula 2 vezes a velocidade na partícula 2. Aqui a gente já pode embutir o sinal, ok? Então dizer que isso aqui é na direção I, porque ele vai para cá, e esse aqui é na direção menos I, porque ele vai no sentido contrário ao eixo X. Já facilita aqui nossa questão de sinal. Então a gente já fica com M1, V1, passando já o M2V2 para o lado da direita e carregando esse sinal negativo, que vai inverter, igual a M2V2. Então, aqui isolamos então o V2, eu deixo a velocidade V2 em função da velocidade V1. Ok, então vai ficar M1 dividido por M2 vezes V1. Vamos guardar isso aqui por enquanto. Usamos nossa conservação de momento para escrever uma variável em função da outra, que a gente vai precisar na conservação de energia. Okay? Isso porque a gente tem duas variáveis, ok? A gente tem aqui V1 e V2 para resolver. Só resolvo duas variáveis com duas equações. Uma equação só você não resolve uma variável. Por isso a gente precisa de conservação de momento e de energia. Então vamos lá. Energia inicial é igual à energia final. Qual que é a energia inicial? Então, a energia inicial
que as duas estão no repouso, só tem energia potencial. Se eu só tenho energia potencial, então eu tenho KE, Q1, Q2, dividido pela... Opa, faltou um aqui. Dividido pela distância entre as duas. Perfeito. Agora a energia final. Agora eu tenho que usar o desenho que eu fiz aqui, ok? Então vamos ampliar essas bolinhas aqui. Vamos dar um zoom. Então eu tenho aqui a bolinha 1, que era para ser uma bolinha, mas infelizmente eu sou muito ruim de fazer esse círculo aqui. Melhorando aos poucos, mas... Essa aqui tem um raio R1. E essa aqui tem um raio R2. Obviamente fora de escala, porque o R2 era para ser maior que o R1. Então, quando a gente está falando da interação entre dois corpos carregados, a gente sempre faz a distância entre o centro de massa desses corpos, ok? Nunca aqui. Então, como eu tenho uma distribuição homogênea de cargas, eu vou pegar o centro de massa. Então, a distância entre os dois centros de massas da partícula 1 e 2 é essa aqui, que é igual a R1 mais R2, o raio das duas partículas, ok? Então, essa é a distância entre as duas partículas. E essa é a parte chata desse problema. Essa é a sacada que tem que ter nesse problema aqui. Saber que você está pegando a distância dos centros de massa das esferas. As esferas têm um raio finito. Então, esse raio está aqui não é à toa enunciado. Então, essa vai ser a distância. Então, qual é a minha energia total logo antes da colisão? No momento da colisão? Então, vai ser também a energia potencial, que vai ser dada por KE, Q1, Q2, dividido pela distância entre os dois centros de massa das partículas, que é R1 mais R2. Perfeito. Então, assim a gente consegue resolver o problema. Mas a parte cinética. Então aí a gente vai ter um meio de M1 V1 ao quadrado mais meio de M2 V2 ao quadrado. Então aqui a gente tem movimento, elas não são em repouso como na situação inicial. Então a gente tem os dois termos de energia cinética, um de cada partícula. Deixa eu ver aqui, não, o chat está calmo. Agora montamos o problema. Temos uma equação e duas variáveis, mas a gente pode usar o V2 em termos de V1. Substituir aqui, a gente vai ficar só com a variável de V1. E a gente pode achar o V1, que é o valor, inclusive, que o enunciado do problema pede. Vamos passar então esse outro termo de energia potencial para a esquerda. A gente vai ficar com KE, Q1, Q2, vezes 1 dividido por D, menos 1 dividido por R1 mais R2. Então essa contribuição dos dois termos potenciais. E aqui desse lado, então a gente tem 1 meio de M1 V1 ao quadrado, mais 1 meio de M2 vezes V2 ao quadrado. Então levamos esse termo aqui ao quadrado, que vai ficar M1 ao quadrado, dividido por M2 ao quadrado, vezes V1 ao quadrado. Já dá para ver que esse quadrado aqui vai cortar com esse M2 daqui. E podemos, então, agrupar esses termos. Então, vamos repetir esse aqui. KE, Q1, Q2, 1 dividido por D, menos R1 mais R2. Agora, 1 meio de M1 mais, aqui fica M1 ao quadrado, dividido por M2. Isso tudo vezes V1 ao quadrado. Então agora está dando uma cara. O que a gente pode fazer para isolar esse V1, que é o termo que a gente tem interesse. Então, mais uma vez, a parte potencial, vamos deixar ela como está, que aqui a gente não tem como simplificar mais. Q1, Q2, 1 dividido por D,
menos 1 dividido por R1 mais R2. Isso aqui dá igual, então, aquele 1/6 que a gente já estava em evidência. Então, o que era M1 mais M1 ao quadrado dividido por M2, juntamos as frações, ficamos com M1 vezes M2 mais M1 ao quadrado, isso tudo dividido por M2 vezes V1 ao quadrado. Vamos isolar de fato agora o V1 ao quadrado e ficamos com, passando esse cara para o outro lado, então a gente inverte essa fração, vou já deixar esse 2 junto com M2 aqui, vou deixar 2 M2 dividido por M1 vezes M2 mais M1 ao quadrado, ok? Isso vezes a parte potencial KE, Q1, Q2, vezes 1 dividido por D, menos 1 dividido por R1 mais R2. Então, V1 é dado pela raiz quadrada desse trem todo aqui. 2M2 KE Q1 Q2 dividido por M1 M2 mais M1 ao quadrado vezes 1 dividido por D menos 1 dividido por R1 mais R2. Isso tudo, então, a 1/6. Perfeito. Então, temos uma solução geral que vale para qualquer carga, massa e raio de esfera que for dado. Basta substituir, então, os valores, que eu não vou escrever isso por extenso, que é muita conta, mas para os valores dados no enunciado dessa questão, que eu coloquei no slide anterior, a gente vai ter que um V1 é igual a 10,41 metros por segundo. Então, voltando aqui, a gente bate na D. Ok? Então, a sacada dessa questão é ter que considerar que elas têm um raio finito e não são partículas pontuais, ok? Se fosse partícula pontual, na verdade ia ficar bastante complicado resolver. E no livro, inclusive, tem um problema bem parecido com esse. Vocês podem, na segunda, ele tem uma letra B, que ele pergunta, e se as partículas fossem metálicas, o que ia acontecer? Se as partículas fossem metálicas, aí você teria a questão do acúmulo de carga na superfície. Então você tem, por exemplo, essa aqui que é carregada na superfície aqui, e essa que é carregada com as cargas positivas na superfície aqui. Aí, então, como você faz essa interação entre as cargas, não é só você levar em conta o centro de massa, e essa distância entre as duas partículas seria menor que R1 mais R2, de fato, ok? Então seria uma questão bem chata de resolver, por causa de partícula metálica na carga, que a carga fica na superfície. Sorte nossa que não é o nosso caso aqui, então ok. Para esse caso de partícula metálica, aí você ia ter que fazer todo o malabarismo para levar em conta que a carga estava só na superfície. Perfeito. Então, exercício 5 da revisão resolvido. Oi, pessoal. Desculpa a inserção abrupta no vídeo, mas é que eu tinha resolvido o exercício 7 de maneira errada. Então, eu resolvi regravar e inserir para vocês com a solução correta, ok? Então, vamos à leitura do enunciado do exercício. Uma casca cilíndrica isolante muito longa, de um raio R igual a 6,85 vezes 10 a menos 2, está carregada com densidade linear dada por x igual a 8,10 vezes 10 a menos 6 coulomb por metro, distribuída uniformemente sobre a superfície. Qual seria a leitura de um voltímetro ao ligá-lo entre a superfície do cilindro e um ponto a uma distância d igual a 2,2 vezes 10 a menos 2 acima da sua superfície? Então, a gente tem nesse problema um cilindro muito longo, ou seja, infinito. Quando a gente fala muito longo é que a gente não está preocupado com a finitude dele.
e um ponto aqui que está a uma distância d dessa superfície. E ele quer saber qual que é a diferença de potencial ΔV se eu botar uma ponta do meu voltímetro aqui e a outra ponta nesse ponto D. Ótimo. Então, como a gente resolve? Primeiro, a gente já pega então o campo elétrico causado por essa casca cilíndrica em função do raio da superfície gaussiana. Então isso vem lá da lei de Gauss, ok? A gente não vai ter já tabelado no seu livro. Isso tanto faz se eu tenho... nossa, desculpa, aqui ficou extremamente torto. Então se eu tenho um cilindro maciço, isolante, se eu tenho um cilindro condutor, o qual está com as cargas na superfície, ou se eu tenho uma casca cilíndrica, como o exercício está falando aqui, ok? Então, a casca cilíndrica, na verdade, vai ter uma distribuição de carga muito parecida com a com do condutor. Então, esse é o campo elétrico. Vamos lembrar que a constante Coulomb é dada por esta expressão aqui. Então, basicamente, aqui se eu multiplico por 2, e então isso aqui também é multiplicado por 2, e a gente fica com esse termo aqui, que vai nos dar, basicamente aqui é o 1, né? Então, 1 dividido por 4πε0, que é o KE. Então, meu campo elétrico, eu posso escrever como sendo 2KE dividido por R. Ótimo. Então, assim, temos o campo elétrico de uma maneira simples. Como é que eu calculo o potencial? O potencial, então, vai ser, por exemplo, do ponto D, que está a distância D da superfície, ou seja, a distância até o centro do cilindro é D, mais o raio do cilindro. O raio do cilindro eu vou escrever como R maiúsculo, apesar do enunciado dar ele como R minúsculo. Mas se eu escrever ele como R minúsculo, eu vou ter confusão aqui com essa variável, a qual é o raio da superfície gaussiana. Então, a gente obtém esse ponto, que é no ponto a uma distância D da superfície, menos até o raio do próprio cilindro, que é o que o exercício pediu. Isso dá menos, então, a integral de R maiúsculo até D mais R maiúsculo do meu campo elétrico, que é 2KE lambda dividido por R vezes dr, ok? Que eu coloquei direto, mas no fim a expressão que eu estou colocando é essa aqui, E ds. Só que como primeiro eu sei que eu vou ter sempre esse campo elétrico que está paralelo à normal da minha superfície, então E é paralelo a ds, e eu sei que eu vou estar integrando aqui em função de um raio dr. Então a gente acaba com essa integral aqui do campo elétrico vezes o dr. Perfeito. Então, agora a gente pode também se livrar desse sinal negativo aqui, simplesmente invertendo esses dois termos. Então a gente acaba com Vr menos Vd mais R. Isso aqui é igual. Então, eu já tiro os termos constantes. 2KE lambda vezes a integral de dr dividido por R. Então, do R maiúsculo até o D mais R maiúsculo. E isso aqui, então, é a minha diferença de potencial. Ok? Fim das contas, pensa que você colocou no seu voltímetro lá uma ponta em cima e uma embaixo. Se você inverter essas duas pontas, você inverte o sinal do da sua voltagem que você mede no voltímetro. A magnitude não muda. Então, o ΔV é igual a 2 vezes a constante de Coulomb vezes o lambda vezes o logaritmo de R. Isso indo de R
até D mais R. Então, basicamente, se eu aplico esses dois limites, eu fico com 2KE lambda vezes ln de D mais R dividido por R. Perfeito. Então agora basta substituir esses valores e eu vou encontrar. Então, nesse enunciado do problema, então, eu vou utilizar o valor de R e D dados e também do lambda dado. Eu vou chegar no valor de 3,93 vezes 10 na 4 volts. Isso eu usei constante Coulomb KE igual a 9 vezes 10 na 9, ok? Unidades do Sistema Internacional. Então voltamos aqui na nossa... Tá perto dessa aqui, ok? Então, 3,93. Aqui a gente tem vezes 10 na 4. Eu esqueci de colocar vezes 10 na 4. Ou não, deixa eu ver aqui. Não, coloquei vezes 10 na 4 aqui. Vezes 10 na 4 volts. É estranho que o enunciado não pediu, não falou da unidade e não colocou unidade em lugar nenhum. Não tá certo, mas tudo bem. Agora, se eu... Isso com KI igual a 9 vezes 10 na 9. Agora, se eu colocar que o KI é igual a 8,9 vezes 10 na 9, que é um arredondamento não muito bom, mas... aí eu vou achar que o ΔV é igual a 13,89 vezes 10 na 4 volts. Então é por aí. Aqui tá 86. Eu não sei exatamente qual que foi por que tá dando essa pequena diferença, mas é uma diferença pequena. Então a resposta é esta aqui. Ok, gente? Então, essa é a solução desse exercício 7. Agora